A gente vai falar do impacto econômico no Rio Grande do Sul. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes. A gente vai falar sobre o impacto na economia, o impacto nas ações brasileiras, uma reflexão de o que fazer com o seu dinheiro e um movimento que eu devo fazer com o meu capital, tá, nos próximos dias. As empresas que estão se mobilizando, acho que é um movimento bem legal para destacar, e o impacto nos fundos imobiliários de tudo isso. Antes de começar falando sobre o impacto econômico, né, eu sei que muitos de vocês estão sensibilizados com a situação, assim como eu. Quero primeiro, obviamente, trazer aqui o seguinte: eu estou falando sobre o impacto econômico, mas isso não significa que eu, de alguma forma, não fico sensibilizado com toda a situação. Existe um custo humanitário alto em tudo que está acontecendo. Tem dezenas de mortes, um monte de gente que está ferida, tem mais de 200 mil pessoas fora das suas casas. Eu e a minha casa estamos fazendo contribuições, né? Então a gente fez doações, divulgamos vaquinhas. O grupo de empresários do Grupo Primo também está apoiando o movimento, né? Um deles, a gente mandou caminhões para lá. A gente está divulgando lives de amigos que estão arrecadando recursos. A gente está ajudando também no secreto, coisa que a gente não mostra. Acho que é importante falar sobre isso. Agora, eu vou falar sobre os impactos econômicos de tudo isso. E durante boa parte do vídeo vai ter um QR Code aqui na tela, caso você possa também contribuir, por mais que já tenha contribuído, e possa ajudar um pouco mais ainda o Rio Grande do Sul, nossos amigos que estão ali precisando da nossa ajuda. Então eu vou deixar um QR Code aqui. Se mudar alguma coisa nos próximos dias, eu vou deixar um comentário fixado avisando, tá bom? Então antes da doação, veja se não tem algum comentário fixado do nosso time. Primeira parte, impacto na economia brasileira. Desde o início do temporal até o dia 6, que foi segunda-feira, as chuvas já causaram um prejuízo de 275 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. Esses números são, segundo um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. 59,9 milhões é o impacto no setor público, 29,5 milhões em infraestrutura, 115 milhões habitacional e 99,8 milhões setor privado. Ou seja, 275 milhões de impacto até o dia 6, que foi segunda-feira. Hoje não é segunda-feira, já passaram muitos dias, então você imagina o tamanho, a dimensão desse estrago. Vai ser muito grande. O JP Morgan e a XP, eles fizeram relatórios onde eles apontam alguns dos estragos e do custo de todo esse impacto. O Rio Grande do Sul representa 6,5% do PIB, né? Pelo menos isso aqui foi um dado de 2021. E o Rio Grande do Sul tem uma economia diversificada. Então você imagina, você tem lá o Rio Grande do Sul e eles têm economia diversificada onde eles produzem coisas diferentes. E de acordo com o peso, a relevância do Rio Grande do Sul em cada uma dessas coisas, a gente vai ter um impacto diferente no Brasil. Em termos de valor de produção, disparadamente, o que o Rio Grande do Sul mais produz é soja. Ele produz muita soja. Em segundo lugar, a gente tem arroz. Rio Grande do Sul produz muito arroz, depois tem trigo. Aí depois a gente tem uma série de outras coisas também, mas são um pouco menos relevantes perto da representatividade dessas três primeiras, que é onde eu vou focar. Quando a gente olha para o Brasil, você tem muita soja, você tem muito milho em grão, cana-de-açúcar, café, algodão, trigo, arroz. Então repara o seguinte, se você for pegar, por exemplo, arroz, onde a gente tem 10,9 milhões, né, numa escala de R$1.000, em relação a quanto o Brasil produz 15 milhões 530 mil numa escala de R$1.000, significa que boa parte do arroz produzido no Brasil é produzido pelo Rio Grande do Sul. Isso daqui significa que o arroz vai ser muito afetado. Muito, muito afetado, porque quase todo o arroz do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de soja, o Rio Grande do Sul produz 8,4% de tudo que é produzido no Brasil, que também é muito relevante. Então, o arroz representa 73% da produção no Brasil, o trigo 48% do Brasil, é muito relevante também, e o milho 3,3% também é alto, mas não é tanto assim. Então, imagina, trigo, né? O trigo ele é usado para muitas coisas. Olha quantos alimentos e quantas coisas são produzidas com trigo aí na sua tela. Tudo isso, imagina que como um componente, uma matéria-prima relevante, como isso aqui está sendo afetado, você tende a primeiro ter menos matéria-prima e ter um preço muito alto, porque você tem menos oferta, ou seja, tem menos matéria-prima disponível, tem uma demanda igual. Então imagina, todo mundo quer comer seu pãozinho de manhã. Quem quer comer seu pãozinho de manhã vai ter que entender que tem menos oferta de matéria-prima do outro lado, então o pão fica mais caro ou não tem pão. E isso daqui se aplica para vários outros produtos. Imagina o arroz, que é o segundo alimento mais consumido pelo brasileiro, segundo alimento mais consumido, imagina isso. 73% simplesmente pararam de ser produzidos, ou foram destruídos, ou vão
vão ter atrasos na entrega, problemas de logística, aumento de preços, vai ter uma série de coisas que vão impactar a gente na ponta. Quando a gente fala então desses produtos agrícolas, a gente tem que olhar para 4 coisas. Primeiro, escoamento. Imagina, por mais que 80% da colheita já tenha ocorrido, você tem um plano de escoamento de produção porque as chuvas impactaram a linha rodoviária. Então você tem muitos problemas nessa área. O segundo ponto é a armazenagem. Porque imagina, você deixa boa parte da matéria-prima armazenada em algum lugar. E aí, não adianta nada você ter feito a colheita se a armazenagem fica comprometida. E segundo a consultoria Data Agro, o potencial de perda pode chegar de 10 a 11% de toda essa produção que está armazenada, ocasionando um prejuízo de mais de 68 milhões para os agricultores da região, infelizmente. Terceiro lugar, a gente tem um impacto geral na economia. Então você tem manchetes como essa que calculam que a gente pode ter um impacto de 0,3 ponto percentual do PIB, né, segundo a XP. E aí você tem a lógica simples em quarto lugar do aumento de preços, onde você tem uma demanda que continua alta, todo mundo come arroz, todo mundo come pão, e aí você tem uma oferta menor, preços maiores. Pois bem, vamos em segundo lugar aqui para o impacto em ações brasileiras, e depois eu vou falar sobre uma ação que talvez possa, num segundo grau de pensamento, se beneficiar disso tudo. Companhia aérea, primeiro. O aeroporto de Porto Alegre é o 9º mais movimentado do país. Representa 4% da capacidade doméstica da Azul e 3% da capacidade doméstica da Gol. Até a última notícia que a gente tem, o aeroporto vai ficar paralisado até o final do mês de maio. Isso é inédito na história. Quando você pensa em transporte e logística, você tem empresas que vão ser mais ou menos afetadas. A Wilson Sons, por exemplo, ela tem um volume relevante ali no Rio Grande do Sul. Você tem uma CCR, que tem concessões de rodovias. Você tem a Rumo, que tem 14% do EBITDA total da companhia vindo do Rio Grande do Sul. Então ela pode ter, obviamente, algum impacto. Quando você olha para bancos, assim, qual que é o risco do banco? O banco empresta dinheiro, o risco dele é alguém não pagar. Se você empresta dinheiro para alguém que está passando por uma catástrofe como essa, você tem um risco maior de inadimplência, porque essa pessoa ela precisa sobreviver. Em último lugar, ela vai pensar em pagar a dívida dela. Em primeiro lugar, ela vai querer alimentar a própria família, ter um teto, dormir, beber água. Então, muitas dessas famílias não vão ter capacidade financeira de pagar um empréstimo no banco, um financiamento ou alguma coisa do tipo. O Banrisul, segundo o JP Morgan, tem 22% dos empréstimos do banco nas cidades que estão declaradas como estado de emergência. E 6% desses empréstimos estão para cidades que têm mortes confirmadas. Então pode ter um impacto aqui no Banrisul, por exemplo. Quando você olha para seguradoras, tem uma grande discussão. Estão falando que seguradoras não vão mais segurar contra enchentes, por exemplo, no sul, por risco óbvio de acontecer o que está acontecendo agora. A IRB, segundo o JP Morgan, é a seguradora mais exposta. Então ela tem 14% dos lucros dela em risco. Porto Seguro tem impacto de mais ou menos 70 milhões de reais no lucro. Rio Grande do Sul tem mais ou menos 5% dos prêmios emitidos em automóveis. E você tem a BB Seguridade, que tem um impacto de 52 milhões estimado por causa da deterioração no segmento agrícola. E BB, né, o Banco do Brasil, está muito ligado ao agro, só que isso aqui representa menos de 1% do lucro. É um valor alto, mas é pouco representativo perto do resultado. Quando você fala de construtoras, aqui você tem um ponto de atenção muito grande. A Meunic, ela tem a maior exposição de todas. Ela tem 100% dos projetos dela localizados no Rio Grande do Sul. Mas se você é uma construtora, você está construindo alguma coisa, de repente acontece o que aconteceu. Cara, é um efeito incalculável. Eu não me aprofundei aqui em quais obras a Meunic tem lá, para saber se é um risco muito relevante ou não, mas segundo a XP, eles acreditam que poderia ter um impacto no reconhecimento das receitas. Porque se tem uma suspensão da produtividade, uma chuva já atrapalha, imagina o que está acontecendo lá. Tenda e MRV devem ter efeitos semelhantes também, porque tem suas obras paralisadas, mas as empresas têm uma exposição baixa à região. Vamos para a terceira parte do vídeo aqui. O que está acontecendo agora, sob uma ótica fria, já aconteceu algumas vezes na história da humanidade, né? Então você teve o Covid, por exemplo, que foi uma situação catastrófica. Infelizmente, tenho muitos conhecidos que faleceram, foi uma coisa catastrófica no Brasil e no mundo. Você tem várias crises, você tem
tem enchentes, você tem Brumadinho, você tem uma série de coisas que aconteceram e que são muito ruins, né? Obviamente. Sempre que acontece algo assim, você tem um primeiro grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é fuja, sob a ótica de investimento. Fuja. Então, você tem uma empresa que vende no Rio Grande do Sul hoje, o primeiro impacto é fuja. Fuja porque o negócio lá tá problemático, vai dar muito mais problema. Esse é o primeiro grau de pensamento. Só que as pessoas, no geral, tomam decisões erradas com seus investimentos. Geralmente, essa não é a hora de você tomar uma decisão como essa. Porque existe um segundo grau de pensamento. O segundo grau de pensamento é todo mundo está pensando nisso. Todo mundo está com medo. Então, todo mundo vai deixar o medo guiar suas decisões financeiras e vão acabar saindo, fugindo e levando dinheiro para um lugar mais seguro. Só que o Rio Grande do Sul era um lugar muito seguro há alguns meses. E aí você tem uma catástrofe que acontece como essa. Deixa eu trazer um case real para te exemplificar isso. Tem uma empresa que chama Quero, tá? Chama LJQQ3. Esse é o código dessa empresa. Ela é conhecida como a Leroy Merlin do Sul ou como a Avan da construção, não é? Então imagina, ela vende material de construção, entre outras coisas. Ela é uma empresa do Sul. Ela vai ser muito afetada por essa catástrofe. Com certeza. Imagina. Ela tem 552 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Só que ela vende o quê? Material de construção. Quando passar toda essa calamidade, digamos assim, você vai ter muitos imóveis dizimados, destroçados, destruídos. E de alguma forma vai começar um processo de reconstrução. E onde que essas pessoas vão comprar material de construção? Claro que parte do lugar que elas vão comprar esse material, e mais do que nunca, vai ser em lojas como a Quero. Então, empresas como essa provavelmente vão ter problemas de estoque. Então, as pessoas vão sair correndo para comprar e aí não vai ter mais para comprar. Quando ela restocar o material, provavelmente os preços vão estar mais altos, então a margem dela vai subir, vai ter uma demanda muito grande e vai começar um processo de reconstrução. Fora que tem impactos no mercado imobiliário de lá, que a gente nem consegue prever ainda. Então, pense com o seu capital, além de ajudar o Rio Grande do Sul, obviamente, sempre que você puder, aquele capital que você for investir, pense sempre com o segundo grau de pensamento. O que você pode fazer além do que as pessoas estão enxergando? Esse daqui é o segredo de longo prazo. Falando então em pensamento de segundo nível, tem empresas que estão se aproveitando do momento, algumas para fazer marketing, outras para doar, mas sinceramente para mim não importa. Por quê? Porque tem coisas muito boas acontecendo. Por exemplo, a Ambev, ela parou a produção de cerveja para envasar água potável, distribuindo 850 mil latas por dia. Se você chegar para mim e falar assim, isso é marketing, aí eu vou falar o seguinte, eu prefiro que seja feito esse marketing, mas que cheguem essas 850 mil latinhas por dia. Porque se a intenção é boa ou não, aí vai ser a empresa ou a pessoa com Deus. Mas isso daqui é bom para as pessoas que estão recebendo essa doação. Carrefour congelou os preços de produtos até 31 de maio nas lojas do Rio Grande do Sul e recebeu doações em 20 lojas. Latam e Azul. A Latam, em parceria com a CVC, recolheu doações e a Azul criou um fundo de 5 milhões com o Itaú para transportar donativos. Mercado Livre e a ONG Ação da Cidadania doaram 1 milhão para comprar kits de emergência. Shopee e Vaquinha. Shopee vai pagar metade das doações feitas no site da Vaquinha até 31 de maio. XP. A XP contribuiu financeiramente e pediu doações através do movimento União BR. E a PWTech enviou 220 purificadores de água para o Rio Grande do Sul, comprados com fundos de uma campanha de arrecadação. Tem muitas outras empresas fazendo coisas incríveis também. E vocês podem deixar nos comentários aqui todas essas boas ações. Quinto ponto, vamos falar do impacto imobiliário nos fundos imobiliários. Tem quase 159 mil pessoas desalojadas por alagamento. Isso é chocante. Se você entrar no site da Caixa, você simplesmente não consegue encontrar imóveis no Rio Grande do Sul. Se você entrar em outros estados, você encontra normalmente os imóveis, mas no Rio Grande do Sul você não encontra. Talvez por uma questão preventiva, porque não dá para dimensionar o impacto de tudo isso. Quando você olha para fundos imobiliários, você tem 3 fundos imobiliários que eu separei aqui que têm exposição ao Rio Grande do Sul e isso daqui pode impactar muito nos dividendos, na variação do preço da cota, em várias outras coisas. Mas é importante dizer que esses 3 fundos imobiliários que eu vou citar, eles soltaram comunicados já para dizer que eles não tiveram impacto estrutural nos imóveis. Isso é importante dizer, ou seja, o imóvel não foi destruído. Isso é importante. O primeiro fundo imobiliário é o GARI 11. Ele informou que os galpões logísticos locados em Canoas não foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E eles têm seguros blindando eles. Então, eles estão tranquilos, entre aspas, em relação a isso, ao lado financeiro. A LZR, que é inclusive meu maior fundo imobiliário, ela ainda está em processo de aquisição
aquisição de um imóvel que tem exposição ao Rio Grande do Sul. Então ela também disse que não teve nada relevante que aconteceu, e a New L11 diz que o imóvel localizado em Caxias do Sul, ocupado pela Brinox, permanece com operação normal, então também sem grandes impactos relevantes. Bom, pessoal, no mais é isso. Não tem palavras para descrever o que está acontecendo. Continuo ajudando da forma que eu puder. Quando eu faço vídeos como esse também, vocês assistem e eu tenho audiência, eu sempre aproveito para colocar algum formato de arrecadação de mais recursos para as pessoas, e venho fazendo meu papel aqui também como cidadão, como investidor, como comunicador, e venho refletido muito também nos últimos dias sobre tudo o que tem acontecido e sobre o que eu posso fazer nas próximas grandes catástrofes aqui no Brasil. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.